O objetivo hoje é falar um pouco sobre esse mundo de empreendedorismo, sobre o que eu aprendi ao longo desses 2 anos aí de startup no Nibo. Então, queria agradecer primeiramente a presença de todos. Essa conversa vai durar mais ou menos uns 35, 40 minutos e no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, vai ser um prazer. No final é responder qualquer dúvida que talvez você tenha. Queria começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Gaspar, sou presidente do Nibo. Sou formado em economia, comecei minha carreira no mercado financeiro, trabalhei no BS, na JGP como analista de ações. Depois disso fui trabalhar em consultoria, trabalhei na McKinsey durante mais de 2 anos, com todo tipo de projeto para grandes empresas. E num determinado momento eu decidi botar a mão na massa. E aí fui tocar alguns projetos de empresas que estavam passando por momentos difíceis. Fui diretor executivo de uma empresa que fabricava vagão. Fui diretor financeiro de uma empresa belga chamada Amon, em São Paulo. E meu último projeto foi como diretor financeiro da Beneteau, também uma multinacional francesa aí que estava se instalando no Brasil. Então, falei, caramba, depois de tantos projetos diferentes, sempre relacionados a finanças, eu decidi desenvolver uma ferramenta que se chama Nibo, para ajudar pequenos empresários a gerenciarem suas finanças. O Nibo é basicamente a ferramenta que eu sempre precisei na minha vida, nunca tive, e aí decidi me juntar com alguns amigos para desenvolver, e a gente já está aí, já são 2 anos que a gente está nessa estrada, e o objetivo dessa conversa aqui é compartilhar com você um pouco alguns aprendizados que foram valiosos para mim ao longo dessa caminhada. Espero que eu consiga te ajudar aí, se alguma coisinha já te ajudar na sua trajetória, tenho certeza que já vai ter valido a pena. Então, pessoal, o objetivo aqui é compartilhar com vocês um resumo de tudo que aconteceu ao longo desses 18, 24 meses aí, saindo do mundo corporativo e indo tocar uma startup. Então, obviamente, como tudo, a gente pode resumir em lados positivos e lados negativos, né? E vamos começar pelos negativos, que muitas vezes eles parecem maiores do que os positivos, mas não são. Eu me lembro quando eu fiz essa apresentação aqui pela primeira vez, alguns minutos antes de ir fazer a apresentação, não tinha definido ainda quais eram os prós. Tão nítidos eram os contra que estavam na minha cabeça, mas sem dúvida tem lados positivos muito legais e a gente vai falar um pouco sobre eles aqui. O primeiro lado negativo, o primeiro ponto contra aí é que a verdade é que é muito difícil você tirar uma empresa do zero, que não é conhecida por ninguém, que desenvolveu um produto que ninguém conhece, você é uma pessoa que ninguém conhece, e fazer esse projeto andar. Isso requer uma energia muito grande, isso requer determinação, comprometimento full time na minha cabeça. Não consigo imaginar uma startup dando certo quando ela é tocada part-time por ninguém. E eu me lembro dessa frase que um amigo meu comentou comigo, o Felipe, da Beleza na Web. Eu fui bater um papo com ele em São Paulo, num desses momentos difíceis da vida do empreendedor. Ele virou para mim e falou isso. Falou, Gabriel, quando eu estava estruturando a Beleza na Web, depois de 1 ano tocando a empresa, eu me juntei com meus outros 2 sócios e a gente foi fazer um resumo de tudo que a gente tinha faturado. E o faturamento da empresa, ao longo dos últimos 12 meses, não era nem a metade do salário de cada um deles antes deles pedirem demissão. Então, pessoal, é difícil, não é fácil, e foi o que ele falou que está resumido nessa frase. O começo é muito difícil e você nunca sabe quando o começo acaba. Ou seja, é duro, e a ansiedade gerada por não saber quando as coisas começam a melhorar também não ajuda em nada esse processo. Segundo ponto importante, que é algo que eu vejo que é um ponto comum a todos os empreendedores, é que no final das contas você acaba se descapitalizando do que você imagina. Então você muitas vezes subestima o efeito de você não ter o seu salário entrando na sua conta todo mês. Isso tem um efeito rápido na sua conta bancária. Então é sempre importante você fazer suas contas de uma forma bem feita e se organizar para saber o que você precisa fazer para se manter financeiramente. Isso é importante antes de você se lançar numa jornada dessa. Terceiro ponto contrário, que para mim teve um impacto bastante grande, é que você tem que esquecer o luxo e o glamour. Eu vim de universos que, mesmo que eu não percebesse na época, tinha algum glamour envolvido ali. Mercado financeiro, uma corporação grande, consultoria, uma empresa super conhecida.
E isso se traduz não só em viagens confortáveis, hotéis bons, mas também no interesse que as pessoas têm em você. Eu senti muito isso quando eu saí do mercado financeiro. Eu tinha um grupo de conhecidos que se interessava pelo que eu fazia, pelo projeto que eu estava tocando. E de uma hora para outra, quando eu saí disso, me fechei num galpão em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, de uma hora para outra as pessoas perderam o interesse em tudo que eu fazia. E aí eu tive que fazer um trabalho interno em mim de me lembrar, né, quem eu era, por que eu estava fazendo aquilo, que aquilo que me fazia feliz, porque sem dúvida nenhuma o nível de interesse das pessoas em você, a não ser agora, né, que empreendedorismo está voltando a ser algo da moda, assim, valorizado, mas é algo que você tem que ficar atento. E o último ponto que eu tinha na época, isso aí uns 2, 3 anos atrás, eu me perguntava, eu conversei com alguns headhunters na época, se existia caminho de volta, né? Se você, saindo do mercado corporativo para empreender, se essa seria uma experiência valorizada ou não, caso essa experiência não desse certo e você tivesse que voltar para o mercado de trabalho para conseguir emprego. E até hoje eu não tenho essa resposta. Eu acho que empreender no Brasil não é tão valorizado quanto é nos Estados Unidos, por exemplo, onde uma pessoa que fale uma empresa com milhares de dólares em dívida se torna uma pessoa supervalorizada. Aqui eu acho que não é bem por aí. Então é algo que você tem que levar em consideração quando você estiver fazendo a sua escolha. Mas como eu falei, também tem lados positivos. O primeiro deles para mim é que é muito divertido. É o que eu mais gosto de fazer. Todos os meus dias são diferentes. Eu acordo super feliz de manhã para ir trabalhar. E isso para mim não tem preço. Então para mim é o primeiro pró que eu coloco nessa linha. É super desafiador, multifuncional. Então hoje em dia eu tenho que estudar tudo. Eu tenho que estudar marketing, eu tenho que estudar design, eu tenho que estudar tecnologia, tenho que estudar tudo o que acontece no mundo relacionado à minha empresa. Eu passo a ter que estudar e é desafiador. E para quem gosta de desafios intelectuais, eu tenho certeza que esse é provavelmente um dos maiores que existe aí. Depois, obviamente, pode valer a pena do ponto de vista financeiro, o que obviamente não é nada garantido, pode não valer a pena se não der certo, né? Mas é uma das motivações aí, sem dúvida, para empreender. E por último, um ponto positivo que eu acho super legal é que não é treino, né, pessoal? É final de campeonato. Todo dia você acorda tendo que matar um leão. Se você não matar, ele vai te matar. Então, para quem gosta de se testar na vida real, é isso aí. Daqui eu diria que é o equivalente a quem gosta de algum tipo de luta marcial e entrar no octágono, né? Uma coisa é você treinar jiu-jitsu, treinar um Muay Thai, outra coisa é você entrar no MMA para valer. E é o que acontece quando você se lança no empreendedorismo. Então, o resumo para mim são esses. Eu queria fazer agora é compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive ao longo desse caminho que foram valiosos para mim. O primeiro deles é esse. Muita gente fala, eu queria empreender, mas eu não tive uma grande ideia ainda. Será que a minha ideia é boa? Não é? Eu gosto muito desse conceito, que é não de buscar uma grande ideia, mas de você buscar um grande problema. E isso é algo muito diferente. É muito diferente você pensar em ideia e pensar em problema por 3 motivos. O primeiro deles, que para você ter uma ideia, querendo ou não, você precisa de uma inspiração ali divina naquele momento, você precisa ter um toque de genialidade para pensar em algo que realmente seja grandioso, que seja legal, que vale a pena. Enquanto que para você identificar um problema, basta que você seja uma pessoa observadora. Então não importa onde você está, a gente vive num país cheio de problemas e o que não falta são problemas para serem resolvidos. Se você tivesse o olho aberto, tenho certeza que você vai conseguir achar um problema que vale o esforço de empreender e tentar solucionar. Segundo ponto, que eu acho que esse conceito faz muito sentido, é porque muitas vezes nós nos seduzimos por ideias, né? As ideias são como essas lampadinhas aqui bonitas, ó. Uma é fluorescente, a outra é listrada. Então, muitas vezes nós nos seduzimos por ideias. E não necessariamente ideias são negócios. Quantas ideias fantásticas, maravilhosas, sedutoras a gente vê aí, mas que nunca deram dinheiro para ninguém, né? Se você for pensar, eu tenho o meu iPhone aqui, eu vou fazer uma hélice para o meu iPhone voar, isso vai ser fantástico. Talvez um monte de gente se interesse na ideia, ache sedutora, ache que tem potencial,
Mas a pergunta é, alguém está disposto a pagar por isso? Se você não resolver nenhum problema, quantas pessoas vão estar dispostas a pagar por esse produto, por esse serviço que você criou? Então, eu acho que quando você pensa em problema, você está pensando em algo que é uma proxy, muito mais próxima a um business do que uma ideia. Se existe um problema, esse seu potencial negócio já nasce de uma demanda e provavelmente já nasce de um interesse de alguém de pagar para você resolver esse problema, né? E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção nesse slide é para a palavra grande. Eu escrevi aqui, busque um grande problema. Porque a verdade, como eu falei, é muito difícil começar um negócio do zero. Requer energia, requer programação, requer dinheiro. E ao longo desse caminho você vai acertar, você vai errar. Então, se você entra num problema pequeno, que tem uma massa crítica pequena de pessoas, você corre o risco de, ao longo dessa caminhada, nunca conseguir atender todo mundo. Enquanto que quando você busca um mercado grande, por mais que você aprenda, bata a cabeça, se você pegar 2, 3, 4% de market share, de mercado, você já vai ter um business que fica de pé. Depender de convencer todo mundo sempre é um desafio que se mostra impossível no mundo dos negócios, né? Então você tem que ser conservador, então busca um problema grande. Um problema que tem um mercado aí de milhões, milhares de pessoas para ter certeza que você está investindo o seu tempo numa escola que pode decolar. Então essa é a primeira dica que eu aprendi. Isso fez muito sentido para a gente, porque no Nibo a gente quer facilitar a vida de empresários, a gente quer facilitar a vida de contadores, e ser empresário no Brasil é um inferno, ser contador no Brasil é muito difícil. Então o que não falta é problema para a gente resolver. Espero que a gente esteja conseguindo resolver esses problemas para alguns de vocês. O segundo ponto que na minha caminhada foi super importante foi esse: formar um círculo de mentores. Me lembro de pelo menos 2 pessoas que me ajudaram muito ao longo da minha caminhada ali, principalmente no primeiro ano e meio. Eles é o Kimball da Baby.com e outro é o Felipe da Beleza na Web. Eu me lembro de conversas que eu tive com eles que foram totalmente inspiradoras para mim. Nesse universo de startup, pessoas querendo preservar suas ideias, mantê-las confidenciais o máximo possível. E a verdade é que o que você tem a ganhar compartilhando a sua ideia com outras pessoas, geralmente é muito maior, muito mais valioso do que você tem a perder se você guardá-la para você. A verdade, pessoal, é que as pessoas não têm tempo de desenvolver as ideias dos outros, entendeu? A gente está no Nibo, nós somos próximo de 20 pessoas e a gente não consegue desenvolver nem as nossas próprias. Todo mês a gente tem que priorizar tudo, quem dirá pegar a ideia de outra pessoa para desenvolver um novo projeto. Na grande maioria dos casos isso é totalmente impossível. Então quando você abre a sua ideia, você abre a sua mente para entender dificuldades, para criticar essa ideia, para encontrar caminhos alternativos, e isso tende a ter muito valor. E eu tenho vários amigos que são super inteligentes, que trabalharam em consultoria, trabalharam em private equity, em indústrias que formam pessoas super inteligentes e capazes, mas eu não tive conversas tão boas a respeito do Nibo quanto eu tive com essas pessoas que eu mencionei para vocês. Pessoas que estão empreendendo, que levantaram dinheiro empreendendo, que passaram por desenvolvimento de produto, passaram por momentos difíceis. Eu me lembro que foram momentos em que me esclareceram muito e que me ajudaram a continuar. Além de terem me ajudado no projeto, no Nibo, eu tive pela primeira vez a sensação na vida que eu encontrei o meu pessoal. Encontrei o meu grupo ali. Eu me lembro de trabalhar em grandes corporações, trabalhar do lado de um monte de gente que estava super feliz de estar em empresas grandes e me sentia frustrado porque eu não compartilhava aquele sentimento. Quando eu encontrei empresários, empreendedores que estavam arriscando e começando um negócio do zero, eu olhei para o lado e finalmente vi que eu não era o único maluco do pedaço e que tinha outras pessoas que estavam nessa jornada junto comigo. Isso para mim foi super legal. Então esse é a segunda dica, pessoal. Encontre pessoas em quem você possa confiar, que possam agregar valor ao seu projeto, possam te ajudar. E o mais legal de tudo é que isso é um excelente teste para você ver se sua ideia é boa. No final das contas, se você encontrar um empreendedor e for bater um papo com ele, se ele gostar da sua ideia, ele vai te ajudar de graça, ele vai gastar tempo dele com você, porque é desse tipo de adrenalina, desse tipo de desafio que ele gosta. Então,
você vai ter uma pessoa super capacitada te ajudando de graça e te ajudando a moldar o seu projeto da melhor forma. Pessoal, o terceiro ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês é que é super importante, se você tem aspirações de levantar dinheiro, de levantar um round de investimento, que você entenda qual o clima e o apetite no momento dos investidores. É isso que eu estou chamando de clima de fundraising aí, nessa foto. E nessa foto eu acho que é interessante porque a gente vê de um lado o céu ainda com sol, né? E de outro a tempestade chegando. A verdade é que nesse universo de empresas, de investidores, geralmente ou você está em um ou você está no outro. É muito raro você estar no meio do caminho, né? E esse clima de fundraising ele influencia totalmente a sua capacidade de levantar dinheiro e o que você precisa fazer para levantar dinheiro com investidores. Então, uma coisa importante é você entender naquele momento o que as startups estão fazendo para conseguir atrair o interesse dos investidores. Num cenário de mar mais tranquilo, de otimismo com o Brasil, com a economia, com política, as pessoas conseguem levantar dinheiro, levantar recursos, às vezes só com ideias. Uma conversa no elevador, às vezes uma conversa em um PowerPoint, sem ter empresa, sem nada, já é suficiente para conseguir levantar recursos. Isso aconteceu bastante em 2011, 2012 aqui no Brasil, mas eu acho que aos poucos a gente foi se afastando mais para o lado direito. Então, para o lado direito é cada vez mais importante você ter um protótipo, às vezes mais do que um protótipo, uma solução que já fique de pé, que possa ser testada, uma solução com alguns usuários, já com algumas métricas ali, que mostrem para o investidor que não só sua solução é boa, que ela fica de pé, mas que ela atrai o interesse das pessoas. Mas eu acho que hoje talvez a gente esteja no extremo direito desse eixo aí. Eu acho que hoje o mais comum é que startups que levantam dinheiro, elas precisam de solução, de usuário e provavelmente algum nível de receita ali já entrando. Eu acho que não é injusto a gente falar que a gente está entre esses dois estágios aqui do lado direito. E aí por um grande leque de motivos, né? Obviamente eleições chegando, incerteza política, o Brasil já não é mais visto no mundo como o paraíso dos investidores, então o trabalho do empreendedor tende a ficar mais difícil. Ele tem que mostrar mais para o investidor para conseguir levantar dinheiro. E mostrar mais envolve trabalhar mais, envolve às vezes investir mais dinheiro, ter uma equipe um pouco maior, que torna um pouco mais difícil esse processo de levantar recursos, né? Mas eu quero te estimular aqui a entender esse ambiente no momento, que para mim está mais aqui para o lado direito, para que você não dê tiro na água. Porque tentar levantar recursos e não conseguir não é uma coisa muito boa. Primeiro, que obviamente, se você não se organizou, você fica sem dinheiro rápido. E segundo, que você já leva com você um certo estigma ali entre os investidores de ter tentado, não ter conseguido. O negócio é fazer dar certo. E apresentar, fazer dar certo de primeira. Então, se você tem a possibilidade de desenvolver uma solução, um produto, alguma coisa assim, que já esteja rodando, é melhor para você. E aí, pessoal, chega uma coisa importante. Porque eu acho que hoje a gente precisa mostrar mais para conseguir levantar recursos. Mas aí você tem ainda mais obrigação de ser inteligente na sua estratégia, porque mostrar mais não necessariamente significa fazer tudo, né? Mostrar mais é fazer o mínimo necessário para o seu negócio conseguir ser viável. Ou viável do ponto de vista de receita, ou viável no sentido de conseguir um investidor para investir no seu negócio e aí conseguir tocar aí durante meses ou talvez anos o seu negócio de uma forma mais tranquila, sem estar com a corda no pescoço o tempo todo. Por que eu acho importante você focar no mínimo necessário? E como você está construindo um negócio, e esse conceito, ele foi muito bem explicado naquele livro A Startup Enxuta, ou The Lean Startup, em inglês, que para mim é uma leitura obrigatória se você quer empreender, é o seguinte: quando você está lançando um negócio novo, você não tem certeza absoluta do que esse seu negócio vai fazer, você não tem certeza absoluta de como seu produto vai ser, de que público-alvo você vai atender, e tudo isso muda, você aprende muito ao longo do caminho. Então o importante é que você faça um checklist do mínimo necessário para você testar as suas hipóteses.
Nesse caso aqui, por exemplo, o camarada fez uma ponte super precária para chegar do outro lado e encontrar uma vila, uma cidadezinha. Imagina se ele tivesse construído uma ponte de granito elevadiça, com sensor, e ele chegasse do outro lado e não tivesse uma cidade. E ele tivesse percebido que ele construiu aquilo à toa. Então, o importante é você focar no mínimo necessário para você validar hipóteses, você ter uma abordagem quase que científica, para depois sim você estruturar essa ponte, para depois você investir mais em infraestrutura, investir mais em equipe e por aí vai. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer você pensar qual equipe mínima que você precisa para chegar lá do outro lado, e chegar do outro lado de novo pode ser ou você conseguir um número de clientes que viabilize seu negócio, ou conseguir convencer o investidor do que você precisa. Então pensa, que equipe você precisa? Porque se você precisar de uma equipe maior, você vai gastar mais dinheiro. E se você gastar mais dinheiro, talvez você não tenha chance de mudar sua ponte para o outro lado, se for necessário. Que equipe de marketing você precisa? Você precisa de equipe comercial, sim ou não? O que você precisa no seu produto? Que funcionalidades são fundamentais para você mostrar para os seus investidores ou para os seus clientes que o seu produto tem valor? E aí, pessoal, isso aí é ser totalmente literal. Talvez você só precise de 3 coisas que são fundamentais no produto e tem 5 outras que não são fundamentais. Então, o que eu te recomendo é foque no que é fundamental. Um exemplo simples disso é no Nibo mesmo, no início, quando você assinava a ferramenta, a gente não tinha um módulo de cobrança que emitia boleto para os nossos clientes, por exemplo. Então, no começo, quando uma pessoa assinava, eu recebia um e-mail, eu entrava no banco e emitia um boleto manualmente para aquela pessoa. Se eu tivesse desenvolvido um módulo de cobrança integrado com a plataforma, o produto não teria avançado tão rápido quanto foi necessário para a gente conseguir nossos clientes e mais para frente conseguir investidores. Então, assim, é importante focar no que é importante, porque talvez você deixe de fazer uma funcionalidade fundamental para o seu cliente, porque você desenvolveu um ambiente administrativo por trás que talvez não fosse tão importante assim. Tem um outro exemplo muito emblemático também, que é uma empresa dos Estados Unidos chamada Food on the Table. Essa empresa desenvolveu um site através do qual donas de casa podiam escolher receitas que elas queriam, e essa empresa comprava na região, no bairro, os ingredientes e entregava esses ingredientes na casa das donas de casa com uma receita pronta para elas cozinharem aí a comida que elas queriam. E essa empresa começou com o CEO da empresa visitando essas donas de casa pessoalmente. Então ele visitou umas 5, 6, até que ele conseguiu uma dona de casa que estava disposta a pagar para ele $10 por mês para ele fazer esse trabalho, que por enquanto era totalmente manual e artesanal. Ele mostrava um monte de foto para essa dona de casa, falou: vem cá, a senhora gostaria desse peixe ou desse filé com arroz à piemontese? Eu queria o peixe. E ele ia no supermercado e comprava o peixe, comprava os ingredientes e entregava na casa dela. Depois que essa senhora indicou para outras pessoas, ele começou a não poder mais fazer isso pessoalmente, de forma artesanal, e assim ele começou a desenvolver um site. E o site desenvolveu uma parte, voltava para aquela senhora para ver se ela entendia como eram as funcionalidades. Então ele testou rapidamente a hipótese de se aquele negócio ficava de pé ou não, se existia demanda, e ele foi melhorando a interface do business dele com o cliente aos poucos, conforme foi sendo necessário. E o legal disso é que ele criou uma ferramenta que funcionava, que era fácil para pessoas de idade, para pessoas com pouco conhecimento de informática. Então eu recomendo que você faça isso e seja totalmente criterioso na hora de fazer isso. E por último, pense, que métricas você precisa? Que métricas são necessárias, são importantes para você convencer seus investidores? Que tipo de crescimento você tem que ter? Qual o custo de aquisição dos seus clientes? Qual o lifetime value desse cliente, ou seja, quanto que esse cliente vai deixar de dinheiro dentro da sua empresa? Qual o retorno do investimento de marketing? Ou seja, faz sentido você gastar dinheiro no Google para trazer clientes, dado que esse cliente vai deixar dentro da sua empresa, não vale? São métricas que você vai ter que ir trabalhando ao longo do tempo, mas que é importante que você saiba onde você quer chegar. Porque em função de onde você quer chegar, você vai trabalhar do lado esquerdo aqui, tanto em produto, quanto em marketing, quanto em tecnologia, para que as suas métricas comecem a melhorar e cheguem no seu objetivo. Então, uma coisa é planejar,
de forma enxuta, né, fazendo um checklist, e outra coisa é executar de forma enxuta. Então, o que esse livro conta e o que essas experiências que eu te contei contam é que o objetivo é que você vá passo a passo, testando as hipóteses no seu negócio. Então, a primeira hipótese que você tem que testar é saber se existe demanda. Então, antigamente, como se fazia isso? Como se desenvolvia um software antigamente, por exemplo? Uma empresa contratava uma empresa de pesquisa de mercado, que fazia uma pesquisa com 1.000, 2.000 pessoas. E, em cima disso, uma equipe de produto começava a desenvolver um software. Gastava 1 ano, 2 anos desenvolvendo esse software, gastava milhões de dólares, e só depois ia botar esse software na rua. E ia descobrir se as pessoas queriam aquele software, se queriam aquele software daquele jeito, se queriam de outro, e aí o investimento já estava feito, o risco de dar errado era muito maior. Então, o que você pode fazer hoje com o barateamento da tecnologia é testar hipóteses de uma forma muito simples. Por exemplo, existe demanda. Vamos supor que você esteja aqui no comecinho, você está querendo fazer um negócio para vender coco gelado pela internet. Você não precisa ter coco, você não precisa ter uma câmera frigorífica, você não precisa ter carro para fazer entrega. Você pode simplesmente fazer um site onde você diga, você quer um coco gelado? Clique aqui e cadastre-se. Então, simplesmente fazer uma página que você faz em 2 horas hoje, você pode gastar um pouco de dinheiro no Google ali para mandar um fluxo para essa página, você já vai começar a ter ideia. Vem cá, as pessoas querem coco gelado? As pessoas estão dispostas a comprar coco gelado pela internet? Alguém se cadastrou através dessas propagandas que eu fiz? Qual o custo da pessoa que se cadastrou? Talvez você conclua que você gasta R$ 50 para cadastrar uma pessoa, você vai vender o coco por 6 e esse coco vai deixar R$ 2 de margem. Então, talvez essa matemática não faça muito sentido, a não ser que esse camarada, ao longo da vida dele, compre 100 cocos. Então, você começa a testar hipóteses. Então, o objetivo e o que essa metodologia te permite é que você vá caminhando aos poucos aqui. Então, que você responda a pergunta, existe demanda? A solução que você tem em mente atenderia os seus clientes? As pessoas estariam dispostas a pagar pela sua solução? O usuário entende como a sua solução funciona? Ela é funcional? Ela funciona? São coisas que você já pode testar antes dela existir. Eu, por exemplo, no início do Nibo, eu peguei o layout do Nibo, botei no PowerPoint, eu fiz alguns hyperlinks ali, fiz ele ser clicável e comecei a testar com pessoas. Vem cá, você entende para que serve essa página? Se você tivesse aqui, o que você faria? Onde você clicaria? E isso foi montando a minha convicção e foi ajustando o produto. Então, no final das contas, a gente desenvolveu um produto com menos risco, com mais convicção de quem estava indo na direção certa. Mas o objetivo é você ir validando todas essas hipóteses. A estratégia de distribuição funciona? Cada vez eu estou mais convencido que uma empresa de tecnologia precisa de 2 coisas. Um produto fantástico, que consiga fazer com que as pessoas desenvolvam uma atividade 10 vezes melhor do que elas faziam antes, e uma estratégia de distribuição. Você tem que testar o produto e testar seu canal de distribuição. Se você tem um produto fantástico e não tem como vender, não adianta, seu negócio nunca vai crescer. Você consegue adquirir clientes nos custos que você imaginava? Isso é importante. Os clientes que você consegue adquirir, eles ficam com você ou eles vão embora depois de um dia e nunca mais voltam? Eu ouço muitas pessoas que querem fazer um aplicativo. Ah, eu fiz o aplicativo, ele foi baixado por 100 mil pessoas, mas vem cá, as pessoas deletam esse aplicativo depois ou não? Isso é muito importante. E por último, vem cá, seu cliente, ele dá retorno ou não dá? Ou você gasta R$ 1.000 para trazer ele e você vende para ele um negócio de 10? São perguntas fundamentais que você consegue responder de uma forma simples. Se você for prestar atenção, entre cada estágio que existe aqui nessa caminhada, tem uma bolinha azul. E essa bolinha azul, na verdade, é um ciclo de teste que está resumida nesses passos aqui. Você tem que construir algo, você tem que testar e medir para ver se essa coisa que você construiu está funcionando, e você tem que aprender com o resultado desse teste. Então tem uma frase muito conhecida que diz que a empresa que vence é aquela que aprende mais rápido. Quanto mais rápido você aprende
e você melhora, e você se aproxima dos clientes, melhor sua empresa avança. Então, o objetivo aqui, nesse passo anterior, é você aprender muito em cada estágio desse aqui, em cada bolinha azul, antes de passar para a pergunta seguinte. E a forma de fazer isso é o que a internet permite, é fazer isso de uma forma super quantitativa. Você consegue fazer testes, ter páginas diferentes, ver que página converte melhor. Você consegue validar hipóteses de uma forma super simples e barata hoje em dia. Então, pessoal, o que eu queria chamar a atenção aqui é a importância de aprender, focar em aprendizado e focar em medir as coisas que você faz para que você consiga tirar conclusões e aprender o máximo possível através desses testes que você faz. Outra coisa importante nessa questão de medir é que você evite o que a gente chama de métricas vaidosas. Tem muita gente que acompanha page views, tem muita gente que acompanha número de cadastros, tem muita gente que acompanha volume de vendas. E a verdade é que são métricas importantes, né? Todo mundo quer saber quantas visitas existem no seu site por mês, quanto você está vendendo no seu site, mas existem métricas muito melhores. Por exemplo, qualquer página na internet, a não ser que não seja uma página suicida, abominável, ela tende a ter um número crescente de page views. Que ela começa a ranquear no Google, ela talvez comece a melhorar um pouco a capacidade dela de aparecer para pesquisas específicas. Isso tende a melhorar cadastros, isso tende a melhorar vendas. Mas olhando esse gráfico, você não tem a mínima ideia se você melhorou, por exemplo, o seu funil de venda. Você não tem a mínima ideia se a sua taxa de conversão melhorou. Talvez você esteja simplesmente crescendo porque você está gastando mais dinheiro de propaganda. Você não sabe se o seu site melhorou, se o seu cliente está mais satisfeito, se o retorno dele está melhor. Então, muitas vezes, quando você só acompanha essas métricas, você piora a sua empresa. Você piora o seu site, em vez de melhorar. Em vez disso, o que a gente recomenda é que você use métricas que acompanhem de fato a melhoria ou a piora da qualidade do seu produto e do seu serviço. Então, uma das coisas que a gente faz exaustivamente no Nibo é olhar cohort. O que é cohort? Aqui eu vou dar um exemplo de um site que vende alguma coisa, vamos supor que venda artigos esportivos. Então, aqui no eixo horizontal, eu vejo todos os meses, por exemplo. Então, aqui eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril. E aqui em 100%, eu tenho 100% dos visitantes que passaram pelo meu site no mês de janeiro. Eu tenho 100% dos visitantes que passaram no meu site no mês de fevereiro, por exemplo. E por aí vai. E o que eu consigo ver, através dessa análise, é, por exemplo, que percentual das pessoas chegou a colocar um produto no carrinho de compra. Então, quando eu vejo aqui, por exemplo, em janeiro, eu vejo que mais ou menos 50% dos visitantes, nesse exemplo fictício, obviamente, chegaram a colocar algum tipo de produto no carrinho de compra. Então, esse é o meu primeiro número que eu tenho aqui. E o que eu vejo ao longo do tempo é que esse percentual vai caindo. Então, alguma coisa aconteceu. Ou o meu mix de produto não está tão bom, ou eu piorei alguma coisa na interface do meu site, ou eu estou trazendo um fluxo para o site que não é tão qualificado, que não está procurando o que eu estou vendendo. E quando uma métrica como essa piora, a tendência é que todos os economics envolvidos na minha empresa piorem. Porque se cada vez menos gente se interessa em botar dinheiro em comprar as minhas coisas, o custo de aquisição do cliente vai subir, desculpa, e o retorno dele vai cair. Então, eu posso ter um cenário onde, por exemplo, nesse gráfico anterior aqui, o volume de coisas colocadas no carrinho está subindo, mas todas as métricas importantes de retorno estão piorando. Então, é isso que eu vejo aqui nesse gráfico, por exemplo. Então, eu vejo aqui que a partir de março, abril, esse número começou a se reverter. Então, talvez eu tenha melhorado o meu mix de produto, eu tenha otimizado as minhas campanhas publicitárias, e agora eu estou trazendo pessoas mais qualificadas para o meu site. Olha como esse gráfico já me dá ideias muito mais poderosas e muito mais valiosas para eu melhorar a qualidade do meu produto, do meu serviço.
Por exemplo, uma outra métrica que você pode colocar aqui é essa métrica de compras concluídas. Então eu vejo aqui, por exemplo, que de janeiro a março, o percentual de pessoas que colocava coisas no carrinho de compra caiu. Caiu junto também o percentual de compras concluídas. Mas a partir de março a abril, não só o percentual de compras de pessoas que colocavam alguma coisa no carrinho de compra melhorou, mas a conclusão das compras dentro do carrinho de compra também melhorou muito. Então talvez eu tenha melhorado a interface do meu site entre o carrinho de compra e o fechamento. Talvez eu tenha oferecido uma nova forma de pagamento. Talvez eu tenha começado a aceitar boleto, cartão de crédito. E olha como esse tipo de gráfico ele ajuda a comprovar para você se a sua estratégia está dando certo ou dando errado. Muitas empresas estão no escuro, que elas não têm um painel desse para se virar, para olhar. E ela não sabe se ela tem que melhorar o mix, ela não sabe se ela tem que melhorar o carrinho, se ela tem que melhorar o checkout. Então, ela trabalha, não sabe se está indo na direção certa ou na direção errada. Então, o que eu recomendo, pessoal, é que você, o máximo possível, consiga acompanhar esse tipo de coisa na sua empresa. E aqui embaixo a gente vê o impacto disso no custo de aquisição do cliente, né? Então, lá, o custo de aquisição do cliente em janeiro era em R$30. Eu gastava R$30 para cada cliente que comprava no meu site. Ele foi piorando até março, caiu para 40. E olha como o efeito da minha melhoria, da melhoria que eu gerei no meu site, reduziu para 1/3 o custo de aquisição do cliente. Pessoal, isso aqui é a diferença entre seu negócio fazer sentido ou não. Entre o seu negócio ser rentável ou não, o seu negócio crescer ou ele quebrar. Pelo simples fato que você identificou o que estava ruim e você melhorou e você agiu nas métricas certas. Então o retorno do investimento de marketing, que estava negativo, ele já se tornou um retorno bastante interessante aí de 20%, 35% por causa desse trabalho. No Nibo, pessoal, como a gente aplica essa metodologia Lean? A gente basicamente faz o seguinte, a gente tem, em tudo que a gente desenvolve no Nibo, a gente tem 6 etapas. A gente tem uma etapa através da qual a gente desenvolve, pensa no conceito do produto. Então, por exemplo, o Nibo vai ser sempre uma ferramenta super simples, que não vai ter todas as funcionalidades do mundo, mas ele vai servir para 80% dos empresários, por exemplo. Esse é o nosso conceito. Depois a gente decide as funcionalidades que a gente quer colocar dentro da ferramenta. Depois a gente faz o que a gente chama de wireframe, onde a gente desenha, pode ser num papel de pão com lápis, as telas da ferramenta, né? A gente passa bastante tempo discutindo isso, para que o fluxo seja o mais simples possível. Depois a gente discute desenho. Depois a gente faz um desenvolvimento super tosco do que a gente desenhou, totalmente feio, totalmente bootstrapped, para ver se funciona, para ver se o cliente testando funciona. E só depois a gente desenvolve isso com uma cara bonita. E a gente testa isso constantemente. Então, desde que a gente tem funcionalidade, até o wireframe, até o desenvolvimento bonito, a gente está constantemente falando com clientes, ou no telefone, ou presencialmente. A minha experiência diz, pessoal, que falar com seus clientes presencialmente faz uma diferença gigantesca na qualidade dos insights que você consegue e no seu julgamento do que você tem que botar no ar e do que você não tem que botar no ar. Uma vez que a gente tem o wireframe, uma vez que a gente tem desenho, a gente testa esses layouts com clientes de novo, aí usando qualquer tipo de ferramenta, desde PowerPoint até umas ferramentas online que ajudam a gente a fazer isso. E a partir do momento que a gente já tem algo desenvolvido, já tem clientes usando, a gente começa a acompanhar essas métricas que eu comentei com você. Então isso é um pouco o que a gente faz no Nibo. E por último, pessoal, uma pergunta que muita gente me faz, pessoas como eu não têm um background de tecnologia, não são desenvolvedores, o que eu preciso saber de tecnologia para empreender nesse universo? Quando eu comecei no Nibo, no início eu contratei 2 pessoas para desenvolverem um protótipo do Nibo. E essas 2 pessoas trabalharam durante 2 meses, quase 3, e não saiu nada no ar. O que elas fizeram não ficava de pé, não fazia sentido, e elas poderiam trabalhar mais 15 anos naquilo que não ia funcionar. E aí eu fiquei muito assustado, fiquei inseguro, falei, cara, eu preciso encontrar alguém bom para desenvolver esse negócio, senão obviamente meu projeto não vai voar. E eu comecei a ficar inseguro, porque
a linguagem tecnológica que essas pessoas estavam desenvolvendo, eu vim saber mais tarde, não era uma linguagem de ponta, não era uma linguagem moderna que permitia, por exemplo, dar acesso através de celular. Então eu falei, cara, eu tenho que entender esse negócio. E eu trabalhei em várias indústrias, já trabalhei em fábrica de vagão, fábrica de barco, mercado financeiro, eu sempre estudei as coisas e sempre, depois de botar um pouco de energia, acabava entendendo alguma coisa do produto, do processo. E pela primeira vez eu passei, sei lá, 10 dias estudando linguagens de tecnologia, linguagem de programação, e no final dessas 2 semanas eu não conseguia concluir nada. Era quase uma religião. Tinha gente que jurava por Deus que o negócio era Python, outras pessoas juravam por Deus que o melhor era .NET, e eu não cheguei a conclusão nenhuma. E aí eu falei, caramba, será que é o final de um projeto que nem começou? Até que eu encontrei um CTO de uma empresa da Austrália, e ele me deu um conselho que foi muito valioso para mim. Ele falou, Gabriel, o que você está querendo fazer, você consegue desenvolver em qualquer linguagem de tecnologia. Algumas têm vantagens, outras têm desvantagens, mas o que você quer fazer não é um bicho de 7 cabeças, qualquer linguagem de programação resolveria. O mais difícil não é escolher a linguagem, é você achar alguém em quem você possa confiar para desenvolver esse negócio. Porque tem pessoas que podem passar 10 anos e nunca vão fazer uma coisa de qualidade, e tem pessoas que vão fazer um negócio sólido, com pouco erro, através de um caminho tranquilo. Então, se eu puder passar adiante esse conselho, é esse que eu dou para você. Tive a chance de encontrar o Sérgio Postarek, que é cofundador do Nibo, que é uma pessoa fantástica, que entende de back-end, entende de front-end, entende de infraestrutura, e sem ele o projeto não estaria aqui, nem perto. Então, o conselho que eu te daria é esse. Encontre pessoas que vão te ajudar com as fraquezas que você tem. Você tem que ter pessoas em quem você possa confiar para fazer esse negócio acontecer. Então, pessoal, se eu for resumir tudo que a gente falou aqui, são 6 dicas. Espero que tenha sido útil para vocês. Não busque uma grande ideia, busque um grande problema. Forme o seu círculo de mentores. Entenda o clima de fundraising que o mercado está passando no momento. Faça um checklist do mínimo necessário para você ser totalmente pragmático e científico na sua abordagem. Execute esse plano de forma enxuta, focando realmente no que importa. E se você tem alguma grande fraqueza, ou de tecnologia, ou de marketing, eu tenho uma cofundadora também chamada Sabrina, que é uma fera de marketing online, sem ela realmente não estaria aqui. Se cerque de pessoas que te complementam, que sejam capazes, que tragam conhecimento para a mesa e que te ajudem a formar um time completo. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa boa de marketing, de desenvolvimento, de produto comercial. Então se cerque das pessoas certas que vão te ajudar ao longo da sua caminhada. Então, pessoal, o que eu queria falar aqui hoje para vocês é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aí. Juro responder o que eu souber. Se eu não souber, posso pesquisar e voltar depois. E os meus contatos estão aí embaixo. Se alguém quiser mandar algum e-mail, quiser bater um papo, meu e-mail é ggaspar@nibo.com.br.